Deus é bom, amém? Uma noite muito especial, uma noite de festa, de celebração, porque Ele não está morto, Ele está vivo, amém? Ele ressuscitou, e esse é o poder do nosso evangelho, daquilo que nós cremos. A igreja está bonita hoje, está cheia, não sei se está confortável, mas esse é um problema que todos os pastores gostam de ter que resolver. Quando a igreja começa a ficar pequena, quando começa a faltar espaço, sinal que Deus está movendo os corações, sinal que Deus está atraindo as vidas, para essa boa notícia do Evangelho, de que Jesus Cristo salva, liberta, cura, transforma e restaura a nossa vida por completo, amém? Como o pastor André já leu aqui, hoje eu quero falar um pouco da Páscoa. Antes da gente ter o nosso musical, a gente ainda vai celebrar a ceia, e a gente vai fazer isso tudo muito de forma dinâmica, para que a gente não fique aqui até muito tarde, mas a gente não pode deixar de falar do verdadeiro significado e do verdadeiro sentido da Páscoa. A palavra Páscoa, ela quer dizer passagem. Quer dizer passagem, é isso que significa Páscoa. No inglês, tanto que quando você vai falar de Páscoa, o pastor André deu uma aula de inglês aqui, quando ele estava falando. Acho que não. Mas Páscoa quer dizer Passover, e é justamente isso, passagem, né? No judaísmo, eles creem que é a passagem, a libertação do povo do Egito até a terra prometida, e ali é celebrada a Páscoa. Para nós cristãos, nós cremos que além dessa libertação do Egito até a terra prometida, nós cremos que fomos libertados da morte para a vida, fomos libertados do pecado para a santificação e a restauração, a justificação que existe no nome de Jesus. Hoje nós estamos vivos porque Ele está vivo e é Ele quem nos vivifica e nos perdoa de todos os nossos pecados. Como o pastor André leu lá em Lucas, capítulo 24, versículo 5, as mulheres depois da morte de Jesus, elas vão até o sepulcro e elas vão, Lucas 24, capítulo 24, versículo 5, elas vão procurar Jesus ali, e os anjos aparecem para elas e dizem o seguinte: por que vocês buscam entre os mortos ao que está vivo? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Senhor, que esse poder da ressurreição possa ser real nas nossas vidas hoje. Que nessa noite o Senhor possa ressuscitar aquilo que estava morto no nosso coração. Talvez seja esperança, talvez seja alegria, talvez seja, Senhor, os nossos relacionamentos de marido, mulher, pais, filhos. Senhor, nessa noite nós cremos que é uma noite de ressurreição, de restauração, onde o Senhor há de trazer aquilo que estava morto de volta à vida. Nós cremos nessa passagem, nós cremos nessa obra redentora de Cristo Jesus na cruz do Calvário, e é por isso que nós estamos aqui reunidos como igreja para celebrar, adorar e exaltar o seu nome, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Se você crê nisso, você pode dizer amém aí no seu lugar? Glória a Deus. Lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 16. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 16 e 17. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 16 e 17. Quando você achar, você pode falar assim: achei. Quem não achou, fala assim: me espera. Quem não trouxe a Bíblia hoje se deu mal. Vai ter que acompanhar com o irmão que está aí do lado, amém? Então, 1 Coríntios 15, 16, a Bíblia fala assim: porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Meu irmão, a obra, como o pastor André falou aqui, a ressurreição de Jesus é o evento que deve ser mais celebrado dentre a cultura cristã, dentre aqueles que professam a fé cristã, dentre aqueles que creem que Jesus Cristo é verdadeiramente o Filho de Deus. Porque se Jesus tivesse nascido, mas não tivesse vivido sem pecado, sem defeito, em vão teria sido a sua vinda, porque ele não teria poder e autoridade para restaurar, resgatar aquilo que se havia perdido, que era a autoridade de Deus sobre essa terra. Porque se você for lá no Gênesis, meu pai gosta de falar do Gênesis, você vai ver que
que o homem recebeu domínio e autoridade das mãos de Deus para governar sobre esse mundo. Porém, esse domínio e essa autoridade, ela foi perdida quando o homem dá ouvidos a Satanás e ele entrega todo esse domínio, toda essa autoridade nas mãos do diabo. E a partir daquele momento, da queda do homem, Deus começa a traçar um plano de restauração, de redenção, para começar a trazer de volta ao homem ao estado original daquilo que se havia perdido. Ou seja, um lugar de descanso, um lugar de deleite, um lugar onde a presença de Deus é mais do que abundante e é o que nós e onde a gente encontra ampla suficiência diante de todas as nossas necessidades. Esse é um lugar de descanso que Deus preparou para a minha e para a sua vida, e é o que nós vemos no livro do Gênesis. Tanto que quando Deus começa a traçar esse plano de restauração, ele vira para a mulher e fala assim: mulher, de ti sairá um, em que ele pisará a cabeça da serpente, e a serpente, ele vai ferir apenas o seu calcanhar. Deus estava falando ali exatamente de Jesus, e daquilo que ele estaria fazendo por mim e por você na cruz do Calvário. Quando a gente vai lá para João, capítulo 19, você pode abrir lá comigo também, João, capítulo 19. A partir do versículo 28. João, capítulo 19, a partir do versículo 28. Nós vemos a narrativa do momento em que Jesus está para morrer ali fisicamente. E ele fala o seguinte: depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, que tudo já estava cumprido, que tudo já havia sido feito para se cumprir a Escritura, disse: eu tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre, embeberam de vinagre uma esponja e, fixando-a num caniço de sopo, lhe chegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, ele disse: está consumado. Você pode repetir comigo? Está consumado. Tetelestai é o que essa palavra quer dizer, que foi traduzida como está consumado. E inclinando a cabeça, rendeu o espírito. A Bíblia está falando aqui que Jesus, no momento da sua morte, ele disse o seguinte: tudo aquilo que eu precisava fazer para restaurar o homem à sua condição original, para fazer com que o homem saia desse estado de morte sem Deus, para um estado de vida com Deus, tudo o que precisava ser feito, eu estou concluindo aqui e agora. Por isso que ele disse: está consumado, acabou, game over para o inferno. E a Bíblia diz que o inferno, ele começou a celebrar, ele não sabia o que estava prestes a acontecer, mas a verdade é que na cruz do Calvário, o Cordeiro de Deus, sem pecado, que tira também o pecado de todo mundo, ele estava triunfando sobre a morte, sobre o inferno, para que eu e você hoje pudéssemos ter vida plena e vida em abundância. Era isso que Jesus estava declarando: está consumado, que a igreja, que a humanidade precisa, eu estou completando e concluindo essa obra aqui e agora. O que o homem não podia fazer, eu estou fazendo aqui e agora. E eu vou dar gratuitamente o direito de que todos recebam a plenitude da minha herança, desde que eles tenham fé na obra que eu estou concluindo hoje na cruz do Calvário. Quando você vai ver essa narrativa lá em Mateus, vamos lá comigo, capítulo 27. Nós temos 4 evangelhos e eles não se excluem entre si quando eles narram os eventos de Jesus. Pelo contrário, eles se completam. Quando você lê os evangelhos, você vai ver que eles não se contradizem, mas muitas vezes o que está em um evangelho complementa aquilo que está no outro evangelho. São 4 perspectivas diferentes a respeito da obra que Cristo, a respeito da vida, do evangelho, que Cristo Jesus levou aqui nessa terra. E quando você vai ver o que Mateus, o que o discípulo de Jesus, Mateus, ele disse a respeito daquele mesmo momento, ele traz algumas informações adicionais sobre aquilo que a obra de Jesus, aquilo
que Jesus declarou que ele estava realizando, e a gente vê lá em João que ele dizendo que estava consumado. Então eu quero ler com vocês a partir do versículo 45, quando ele fala assim: desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre a terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactane, o que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isto, diziam: ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja e, tendo-a embebido de vinagre, colocado na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Os outros, porém, diziam: deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. E eis que no momento em que ele entregou o seu Espírito, que a gente viu lá em João, que ele declarou: está consumado, algo começou a acontecer nessa terra. A Bíblia diz que eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram, e saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Os centuriões e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Meu irmão, quando Jesus morreu numa cruz, a Bíblia diz que um véu que separava o homem da presença de Deus, esse véu foi rasgado de cima a baixo, literalmente dizendo que aquele véu, quem rasgou foi o próprio Deus. O pano era tão grosso que era impossível alguém rasgar aquele véu humanamente falando. Era necessário que uma obra sobrenatural acontecesse para que aquele pano fosse rasgado, e aquilo que fazia separação entre o homem e Deus não mais fizesse nenhum tipo de separação nesse sentido, para que o homem naquele momento pudesse novamente ter acesso à presença de Deus. A Bíblia diz que naquele momento uma nova aliança ela foi instaurada. Passamos a fazer parte de um novo momento, de uma nova era, de um novo ciclo, onde os termos do relacionamento de Deus com a humanidade, eles mudaram completamente, e eles se tornaram muito melhores, ou eles passaram a ser um momento muito melhor para toda a humanidade, e nós vivemos ainda debaixo dessa nova aliança da graça de Deus, firmada em superiores promessas, cuja principal cláusula é que todas as nossas iniquidades e pecados foram perdoadas em Cristo Jesus, que não existe mais condenação sobre a minha e sobre a sua vida, que pelas pisaduras de Cristo Jesus nós não seremos, nós já fomos sarados, amém? E quando você vai lá para Hebreus capítulo 8, abra comigo lá em Hebreus capítulo 8, a partir do versículo 6, ainda falando um pouco daquele texto de Mateus. Eu, quando era criança, e hoje a gente vai ter umas crianças aqui apresentando essa cantata, eu nunca entendi muito bem, porque Jesus naquele momento mais difícil, ele não estava, porque Deus naquele momento mais difícil na vida de Jesus, ele não estava presente. Eu nunca entendi essa declaração de Jesus do tipo: Eli, Eli, lama sabactane, meu Deus, por que me desamparaste? E eu tinha ouvido algumas explicações, mas nada me satisfazia a respeito disso. Coisas do tipo: a dor de Deus era muito grande, ele não conseguia olhar para o sofrimento do seu filho. Eu achava aquilo de uma maldade tremenda. Eu falava: que Deus é esse que na hora mais difícil, que o filho dele está cumprindo algo em favor da humanidade, se doando por nós, Deus falava: se vira aí sozinho, porque eu não consigo. Meu irmão, até que um dia eu entendi que aquela morte de Jesus era uma morte substitutiva. Naquela morte de Jesus, os meus e os seus pecados, eles estavam sendo colocados, todos eles, sobre o nosso Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, Jesus Cristo. E porque Ele levou sobre si todos os nossos pecados, Deus não poderia estar presente naquele lugar. Porque de acordo com Isaías, de acordo com os profetas do Antigo Testamento, de acordo com as leis do universo
que o próprio Deus criou. Onde existe o pecado, Deus não pode habitar. E o problema da humanidade precisava ser sarado. E para Jesus poder vencer e resolver o problema da humanidade, ele precisava enfrentar isso sozinho. E é por isso que Deus não podia estar ali com ele. É por isso que Jesus, ele chorou sangue, ele passou tanto sofrimento no Getsemane, naquele jardim, porque ele sabia o que estava por vir. Ele sabia o tamanho do desafio que ele teria que enfrentar para salvar a minha e a sua vida. E ainda assim, ele escolheu passar por tudo isso, porque ele me ama, ele te ama, e ele tinha um desejo de nos ver restaurado ao estado original que foi perdido por conta do pecado. Ele tinha o desejo de ver que a natureza pecaminosa que estava sobre o homem, que o nosso espírito que havia sido morto, ele fosse ressuscitado, ele fosse recriado, para que nós pudéssemos hoje nos tornar templos do Espírito Santo. Aleluia! E é isso que a gente vê, que nessa é a cláusula da nova aliança, lá em Hebreus capítulo 8, a partir do versículo 6. Ele começa a dizer assim: agora com efeito obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. E de fato, repreendendo-os, diz: eis aí vem dias, diz o Senhor, que firmarei uma nova aliança, repita comigo, uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo, e não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior, pois para com as suas iniquidades eu usarei de misericórdia, e dos seus pecados, você pode repetir comigo assim, jamais, jamais, jamais me lembrarei, é o que Deus fala a respeito. Quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Meu irmão, foi isso que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. É por isso que nós, como igreja, celebramos a Páscoa, celebramos a cruz que está vazia, celebramos o preço que foi pago por Jesus Cristo, porque na cruz do Calvário, ele nos deu uma nova vida, ele firmou uma nova aliança, ele instaurou um novo tempo, e eu quero deixar 3 coisas que essa nova aliança nos dão direito ainda hoje. Ele se fez maldição em nosso lugar, ele foi preso no madeiro em nosso lugar, para que as maldições da lei, elas não fossem mais impostas sobre a nossa vida, mas para que nós tivéssemos direitos às bênçãos de Abraão. Eu queria poder ficar a noite inteira falando sobre as bênçãos de Abraão que estão sobre a nossa vida hoje, mas eu não posso. Mas eu quero te falar que isso fica para a próxima Páscoa, fica para o próximo domingo, fica para a próxima semana. A gente tem a vida inteira para aprender sobre isso. Mas eu quero falar de 3 coisas que essa nova aliança, 3 heranças que essa nova aliança ela nos garante. A primeira está lá em 1 Coríntios, capítulo 5. Na verdade, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. A Bíblia diz que nessa nova aliança, por causa da obra redentora de Cristo Jesus na cruz do Calvário, por causa da Páscoa, da passagem, nós passamos de uma velha natureza pecaminosa para uma nova natureza lavada, restaurada, redimida pelo sangue do Cordeiro de Deus. A Bíblia diz lá em 2 Coríntios 5,17, que se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, as coisas antigas já passaram e eis que se fizeram coisas novas. Meu irmão, eu quero te falar que por causa da obra de Jesus, por causa do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, você e eu, que temos fé nele, recebemos uma nova identidade.
Nós recebemos uma nova natureza. Não existe mais culpa, não existe mais condenação sobre a nossa vida. Nós temos direito de começar de novo ao lado dele, porque nós fomos feitos uma nova criação. As coisas velhas já passaram e tudo, absolutamente tudo se fez novo na nossa vida. Essa é uma das heranças que nós recebemos através da Páscoa, da passagem de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Uma outra coisa que Deus fez por nós, além da nova identidade que nós recebemos, está lá no versículo 21, do mesmo capítulo 5 de 2 Coríntios, quando ele fala assim: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Meu irmão, nós fomos feitos justiça de Deus em Cristo Jesus. E o que isso quer dizer? Entre aquela morte de Jesus na cruz do Calvário e a ressurreição de Jesus, quando aquelas mulheres foram buscar Jesus, o corpo de Jesus, e aqueles anjos apareceram para ela e declararam: por que vocês procuram entre os mortos aquele que está vivo? A Bíblia diz que entre aquele período, Jesus foi julgado diante do tribunal da eternidade e ele foi declarado inocente, inculpável, sem culpa nenhuma sobre a sua vida. E porque ele foi o Cordeiro perfeito de Deus, inocente, sem culpa, ele tomou de volta a autoridade das mãos do inferno, e ele disse o seguinte: agora, pois, já não há mais condenação sobre os filhos de Deus, e aqueles que crerem em mim têm direito a uma nova vida em Cristo Jesus. João 3,16 diz o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Foi isso que Jesus Cristo veio fazer por mim e por você. Ele veio dizer que porque Jesus era inocente, nós hoje também fomos inocentados. Nós hoje fomos justificados. Nós hoje não temos mais nenhuma, absolutamente nenhuma condenação sobre a nossa vida. Deus fez nova todas as coisas. Nós recebemos uma nova identidade. Nós recebemos um carimbo, uma chancela pela fé de inocentes, de inculpáveis, e por causa da obra de Jesus hoje, nós temos livre acesso à presença de Deus. E essa é a última cláusula da nova aliança que eu queria deixar para vocês hoje. Nós temos livre acesso à presença de Deus. Hebreus capítulo 4, versículo 16. A Bíblia fala para nós o seguinte: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Nós temos livre acesso à presença de Deus. Meu irmão, você hoje pode fechar a porta do seu quarto e falar diretamente com Deus. Por quê? Porque o véu que nos separava, o pecado que nos separava de Deus, tudo isso foi resolvido. O pecado foi aniquilado, o véu foi rasgado, e hoje nós temos um Deus que nos ama, um Deus bondoso, que está de braços abertos para nos receber, nos restaurar, nos redimir e nos levar à posição original daquilo que Deus tinha para a nossa vida. Uma posição de santidade, de justiça, de redenção, de restauração, de esperança, de fé. Aleluia, glória a Deus. É isso que Deus tem para nós, meu irmão. E essa é a mensagem que eu quero deixar para a sua vida hoje. A gente vai celebrar a ceia do Senhor antes da gente contar a história da Páscoa através desse musical. E nesse, eu já vou chamar os irmãos para virem aqui à frente. Também quero chamar os ministros de louvor aqui da música para estar aqui atrás, para a gente estar começar a organizar a nossa ceia. Vai ser difícil servir essa galera toda aí, então já pode começando a fazer as coisas aí para a gente ganhar tempo, para a gente poder ir encerrando aqui essa parte do nosso culto e a gente terminar celebrando com as crianças esse momento tão especial, meu irmão, esse momento tão especial da morte e da ressurreição. Alguém ligou um negócio aqui na minha cara. Ficou difícil, mas tá bom. Tá ruim, mas tá bom. Então, meu irmão, 3 coisas que eu quero deixar para você aqui nessa noite. Pela obra redentora de Cristo Jesus na cruz do Calvário, por causa da Páscoa, da passagem, da morte para a vida, você foi feito uma nova criação.
Você foi declarado inculpável, inocente, diante do tribunal da eternidade. Você foi justificado por Deus. Hoje, quando Deus olha para você, Ele não vê mais você com base nos seus méritos, com base naquilo que você faz ou naquilo que você deixa de fazer. Mas Ele olha para a sua vida e Ele vê você baseado na obra redentora de Cristo Jesus, por mim e por você. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, meu irmão. Nessa noite, se você não lembrar de nada que eu falei aqui, eu quero que você saia daqui com uma certeza, que por causa da obra de Cristo Jesus na cruz do Calvário, não existe mais condenação sobre a sua vida. Você foi completamente, absolutamente perdoado por Cristo Jesus, meu irmão. E essa é a boa notícia do Evangelho. Essa é a boa nova que a gente quer declarar todos os dias, que Jesus Cristo não morreu, pelo contrário, Ele está vivo, Ele está vivo, e nós recebemos uma nova vida ao lado dEle. Ele nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nas regiões celestiais ao seu lado, meu irmão. Essa é a posição que nós estamos hoje, restaurados, redimidos, limpos, sarados pelo sangue do Cordeiro de Deus. Colossenses capítulo 1. O apóstolo Paulo, no livro de Colossenses, ele narra perfeitamente essa passagem. Ele narra perfeitamente essa passagem da morte para a vida. Ele narra perfeitamente essa obra que Jesus Cristo fez. Ele narra perfeitamente a excelência da pessoa de Cristo Jesus e da obra que Ele realizou por mim e por você. O Evangelho não tem a ver com aquilo que eu tenho que fazer para tentar merecer e ter acesso à presença de Deus. O Evangelho tem a ver com aquilo que Jesus já fez na cruz do Calvário por nós. E a fé que hoje eu tenho nessa obra redentora que me limpou, que me lavou, que me restaurou, que me regenerou e me deu acesso a uma nova vida por intermédio de Cristo Jesus. Ele abriu um novo e vivo caminho, meu irmão. Se você está com a sua Bíblia aí, você já abriu ela em Colossenses capítulo 1, a partir do versículo 13. Colossenses capítulo 1, a partir do versículo 13. A Bíblia fala assim pra gente: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Isso é a Páscoa, meu irmão. Isso é a Páscoa. Nós estávamos mortos, condenados, presos, escravizados ao pecado, à condenação, ao juízo, à falta de esperança, a uma vida longe, afastada de Deus. Jesus fez uma obra, morreu, e essa cruz, ela não está cheia, ela está vazia. E porque essa cruz está vazia, nós podemos declarar que Ele, Jesus, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Você pode aplaudir ao Senhor, meu irmão? Pode aplaudir ao Senhor, não é para mim não. É para Ele, meu irmão. É para Jesus, é muito melhor do que isso aí. Não dá, você está com a mão cheia. Tá certo, então não aplaude não. Só declara, fala: obrigado, Jesus. Agora eu entendi, me avisaram. Peraí, tá difícil o pessoal aplaudir, o que houve? Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos nossos pecados. Esta é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele, em Jesus, foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em todas as coisas Ele tenha a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse com
consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus. E a vós outros também, que outrora eres estranhos, inimigos do entendimento, pelas vossas obras malignas, agora, porém, ele vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouviste e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Cristo em vós, meu irmão, ele termina falando isso no versículo 17, é a esperança da glória. Cristo em vós é a esperança da glória. Você pode se colocar de pé, meu irmão. Vamos fazer companhia aos irmãos que estão em pé lá atrás a noite toda. E vamos declarar Jesus com toda a nossa força, que não existe nome mais lindo que o nome poderoso e glorioso de Jesus Cristo. Esse nome é maravilhoso, meu irmão. E quando você estiver aí com os elementos da ceia na sua mão, que você possa se lembrar do que isso representa. Esse corpo representa o corpo de Cristo, que foi esmagado, que foi moído em nosso lugar. Isaías 53 diz que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Certamente Ele levou sobre si as nossas enfermidades. O pecado que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós já fomos sarados. Sarados no nosso espírito, sarados na nossa alma, sarados no nosso corpo. A obra de Jesus é completa. E Ele nos restaura por completo, meu irmão. Na sua mão você tem também o cálice. Este é o cálice da nova aliança. Ele representa o sangue de Jesus Cristo, que foi derramado em favor dos seus pecados. Meu irmão, sabe o que esse cálice representa? Que você foi plenamente perdoado, que você foi plenamente regenerado, que você foi reconciliado com Deus, que você foi livre do domínio das trevas e foi transportado para um novo reino, o reino do Filho do amor de Deus, no qual nós temos a redenção, a saber, a remissão total e completa dos nossos pecados, meu. Essa é a Páscoa do Senhor. Você pode celebrar a Deus aí no seu lugar, amém? Você pode falar palavras de gratidão a Deus aí no seu lugar. Pode levantar sua voz em adoração e falar: Senhor, eu te amo, Deus, porque o Senhor me amou primeiro. Senhor, eu te adoro pela obra maravilhosa que o Senhor realizou na cruz do Calvário por mim. Tudo consiste no Senhor, tem tudo a ver com Jesus, tem tudo a ver com a obra dele. Ele é o centro da igreja, Ele é o centro da nossa vida, Ele é o centro de tudo aquilo que nós fazemos. Ele, para Ele, por intermédio dele são todas as coisas. Aleluia! Um
comigo, Senhor, obrigado pelo teu sacrifício na cruz do Calvário. Te agradeço pela Páscoa, Senhor. Essa passagem da morte para a vida, da escravidão para a liberdade, da condenação para a justificação. Obrigado, Senhor. Esse é o nosso sentimento nessa noite, de gratidão, Pai. Muito obrigado. Se você, assim como eu, crê nessa verdade, você pode comer do pão aí no seu lugar. Esse é o cálice da nova aliança. Ele foi derramado em favor da minha e da sua vida. Ele representa o sangue do Cordeiro Pascal. Ele representa o sangue de Jesus Cristo, derramado na cruz do Calvário, por amor à minha e à sua vida. É por causa desse sangue que nós hoje fomos purificados. É por causa desse sangue que não existe mais condenação sobre a nossa vida. É por causa desse sangue que nenhum outro sacrifício, nenhum outro preço precisa ser pago para que eu possa me achegar com confiança à presença de Deus. Porque o pecado que me separava já não me separa mais. Hoje eu fui feito uma nova criação em Cristo Jesus. Eu estou debaixo de uma nova aliança, firmada em superiores promessas. Você pode repetir essa oração comigo? Senhor Jesus, obrigado pelo teu sangue que me purifica completamente dos meus pecados. Eu sei que na cruz os meus pecados foram perdoados, sejam do passado, do presente e até do futuro. Eu sei que na cruz eu encontro perdão. Obrigado, Senhor. Com o coração agradecido, nós te adoramos nessa noite, Senhor. Nós tomamos do cálice com a certeza da obra maravilhosa que o Senhor realizou por amor a cada um de nós. O seu nome é poderoso, o seu nome é maravilhoso. Se você crê nisso, você pode tomar do cálice aí no seu lugar. Você pode falar palavras de gratidão, de adoração a Deus aqui nesse lugar. Vamos continuar com essa atmosfera de adoração, declarando o poder que existe no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus, há poder no nome de Jesus. Senhor, nós profetizamos restauração aqui nessa noite, reconciliação, Senhor, novos começos, novidade de vida, ressuscitação de sonhos, Pai, de esperança, de uma nova esperança viva em Ti, Senhor. Restauração da nossa fé, do nosso amor. Oh, restauração daquilo que um dia se perdeu. Porque o Teu nome é maravilhoso, Senhor. És invencível,
sentar, dá um abraço em quem está perto de você. Fala assim, meu irmão, ainda não acabou, irmão. Ainda não acabou, tem algo maior de Deus para você aqui nessa noite. Nós seremos tremendamente impactados por essas crianças, por tudo isso que foi preparado aqui nesse musical. Você pode se assentar aí no seu lugar. Você pra igreja hoje, o musical vai ser lindo. Letícia, se arruma, filha, já tá quase na hora do musical de Páscoa, vamos? Peraí, mãe, só mais um pouquinho. Tá bom, filha, vem logo, hein?
minha amiguinha Letícia, como você está linda. O que você está fazendo por aqui? Ué, você que tá no meu sonho. E eu posso saber o que você estava sonhando? De como você nos ama tanto, de como seu amor é tão importante pra mim. Que linda. Quem é Deus como o nosso Deus? Poderoso, grande é o Shaddai. O Deus do impossível, ainda que invisível, posso ver o seu agir. Criador dos céus, da terra e mar, se importa em me ajudar. Me cerca a todo instante, com seu cuidado e seu poder. Não me guarde, Senhor, antes que eu caia, já conheces meu amor. Deus que responde, Deus que vê, Deus de milagres eu posso crer no teu poder. Deus como o nosso Deus, poderoso, grande é o Shaddai. O Deus do impossível, ainda que invisível, posso ver o seu agir. Criador do céu, da terra e mar, se importa em me ajudar. Me cerca constante, com seu cuidado e seu poder. Não me guarde, Senhor, antes que eu caia, já conheces meu amor. Deus que responde, Deus que vê, Deus de milagres eu posso crer. Não me guarde, Senhor, antes que eu caia, já conheces meu amor. Deus que responde, Deus que vê, Deus de milagres eu posso Que lindo tudo isso! Eu amo quando a Letícia conta as suas histórias pra mim. A história do seu amor, que você morreu numa cruz pra salvar todos nós, que você nos libertou, nos salvou e tantas outras coisas. Eu amo quando ela canta, eu amo quando ela fala tanto de você. Eu acho melhor cantar, senão ela não vai parar mais de falar. Boa ideia, Letícia. Eu sou livre, eu amo Jesus. É tão bom saber que ele morreu numa cruz para nos salvar e que o pecado não pode mais nos dominar.
devorar. Não é na nossa força que podemos vencer. Maior és tu, Senhor, vem nos defender. Para me salvar. Meu pecado, Jesus, eu vou sofrer em meu lugar. A minha vida acabou para eu vencer. Cristo morreu por mim, posso viver. Hoje eu sou livre para amar a Deus. E quem me foi, eu vou cumprir o seu. Hoje eu sou livre para celebrar. O pecado não pode mais me dominar. Hoje eu sou livre para amar a Deus. E quem me foi, eu vou cumprir o seu. Hoje eu sou livre para celebrar. O pecado não pode mais me Ele reina, ressuscitou, é vencedor, está sentado sobre o trono, só ele é digno de todo Pois é, Lelê. Infelizmente, nem todos conhecem essa liberdade. E é por isso que eu preciso de você, para passar esse amor para as pessoas que não me conhecem. Eu fico muito feliz em saber que você fica feliz ao meu lado, que você fica feliz em me ter como amigo. Seria tão bom se todas as pessoas pensassem assim, você não acha? Sim, que Jesus seja sempre na vida de muitas pessoas. Seja o centro
no sono? Sim, É? eu sonhei com Jesus. Sério? E como é que foi esse sonho? Eu amo ter Jesus como amigo. Ah, E a gente pulou, dançou muito. Aonde? Eu nunca mais quero me separar dele. e vocês estavam aonde? Um jardim lindo. Nossa, que legal, filha. Mas você nunca vai se separar dele. Você não precisa se preocupar, que uma vez que você já conhece Jesus, você nunca mais precisa se separar dele. Então vamos se arrumar? Vamos? Vamos, vai ser muito divertido. Oh
gente. Socorro! Tinha que fazer academia para passar aqui nesse canto. Gente, foi lindo, né? Eu acho muito maravilhoso a gente ver que Deus pode usar cada um. Ele pode usar essas crianças para levar o amor dele a todo mundo. Então, eu queria, né, que vocês saíssem daqui com isso no coração de vocês. Derrame o amor de Deus sobre toda a criatura. Seja um instrumento do Senhor. Derrame o fruto do amor sobre este mundo que precisa conhecer a Deus, sobre esse mundo que está carente de amor. Seja um amor incondicional, porque é esse amor que o Senhor tem por nós. Eu queria agradecer, né, a confiança de cada pai que deposita no nosso ministério, que trouxe os seus filhos para o ensaio. Sexta-feira, né, todo mundo de feriado e a gente aqui ensaiando. Então, eu queria agradecer de coração, né, a confiança que vocês depositam no Geração Vida. Eu queria agradecer essa equipe, gente, maravilhosa, porque nada disso... Nada disso teria acontecido se não fosse por eles, que estão há meses trabalhando incansavelmente, né? Tentando cada dia mais melhorar, se aperfeiçoar, vencer, né? Cada imprevisto, cada coisa que não era do jeito que eles sonharam e pensaram, mas eles estavam ali firmes na promessa do Senhor, que hoje vidas aqui seriam abençoadas e transformadas através desse musical. Amém? Que você saia daqui com a certeza que Jesus te ama. Jesus tem vida e vida em abundância para você. Eu queria agradecer às mães que estão aqui com os pequenininhos, aos pastores que confiam no nosso ministério, que nós não faríamos nada sem eles, a equipe de comunicação, Alexandre, Daniel, quem mais? As meninas da dança. Já agradeceu aos pastores, tu está no meio. Ao pastor Sênio. É o mais velho. Ao mais velho. As meninas da dança, né? E eu queria, gente, agradecer especialmente a Patrícia e a Josi, que são... que são incansáveis, né? Sai tudo da cabeça da Patrícia, gente. Sai tudo ali. O Espírito Santo dá a ela direção e vai revelando. E, olha, eu agradeci aos pastores, mas eu queria agradecer em especial ao pastor Paulo Vitor, né? Porque ele é o Jesus aqui, ele trabalhou também incansavelmente, ele toca toda essa parte de música. Queria agradecer os músicos. Enfim, que o Senhor seja louvado através das nossas vidas. Obrigado a vocês que vieram aqui hoje, que estão apertados, estão em pé. Obrigado. Meu carinho por vocês estarem aqui participando dessa grande festa. E o pastor Silvio está do meu lado porque ele quer falar. Me ordenaram a estar aqui agora. Me deram uma ordem. Vai lá, você que é o mais velho, você tem que falar lá. Mas só agradecer a vocês, desejar uma feliz Páscoa e que essa mensagem, né, de ressurreição possa estar no nosso coração. Então, você possa, essa noite, ressuscitar a fé em Deus, o amor, a alegria, a paz, tudo aquilo que Jesus veio nos oferecer, né? Para que seja ressuscitado dentro de nós. Então, a Bíblia diz que nós estávamos mortos, os nossos delitos e pecados, e Ele nos deu vida, né, em Cristo Jesus. Então, que essa vida esteja em nós, a nossa família, que Jesus seja compartilhado, que a presença dEle esteja conosco, e assim esse mundo será um mundo curado e melhorado por Deus. Amém? Então, dê um abraço a quem está do seu lado, diga muito bom você ter vindo aqui. Que Deus te abençoe, rica
e abundantemente. Tenha uma boa semana.